tenho uma dúvida muito grande, nunca escondi essa dúvida, quanto ao comportamento do senhor José Roberto Wright. Eu sempre julguei o árbitro extremamente prepotente. Ele, infelizmente, carrega consigo o estigma de sempre ter tido arbitragens complicadas em jogos importantes e jogos decisivos. Você é muito bem-vindo ao Radar Alerta News. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar sempre bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo, já sabe, né? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Nas tais decisões a que a idade se refere, o Wright fez cada coisa. Na Libertadores de 81, por exemplo, ele classificou o Flamengo, por acaso, seu time de coração. Verdade, ele sozinho eliminou o Atlético num jogo de desempate em Goiânia. Logo de saída, Reinaldo, a grande estrela mineira, fez falta em Cipro, cartão vermelho. Mesmo contra 10, o Flamengo não se criava. Então Wright botou mais um pra fora. Uma vergonha. Começou muito bem a CPI, né? A gente tem que tratar com a maior seriedade toda e qualquer denúncia acerca de manipulação de resultado no esporte. É lógico que o futebol, né, de todas as modalidades, é aquela, enfim, que tem maior adesão, mas é verdade, a manipulação de resultados está em todo o mundo. Em 2009, o campeonato da UEFA foi severamente influenciado por manipulação de resultados de apostas esportivas naquela época. Está falando de 15 anos atrás, né? Na época até escrevi um artigo chamado O Azar do Futebol, né? Justamente atentando a isso. 15 anos depois, com a regulamentação das apostas no Brasil, é lógico que o Brasil tem que estar preocupado, é o país do futebol, é a maior paixão nacional e, de fato, há grupos, e geralmente, é bom que se diga, casas de aposta geralmente são vítimas desses grupos que manipulam o resultado, clubes geralmente são vítimas, campeonatos, confederações são vítimas, geralmente a manipulação de apostas ela está situada nas relações de atletas e da arbitragem, isso no mundo inteiro, né? Então, a partir do momento em que há uma denúncia grave de uma pessoa que merece todo o respeito, que está investindo no nosso país, né, através da SAF, até que eu fui relator da SAF aqui no Senado, aprovei, né, que está transformando o futebol brasileiro e está trazendo outros instrumentos para que seja possível monitorar esse tipo de manipulação, né? Não sei se o beneficiário é aposta, é um clube, é algum outro interesse, mas o que o John Textor trouxe ontem e vem tentando apresentar à CBF, ao STJD, e já entregou inclusive à Polícia Civil do Rio de Janeiro e ao Ministério Público, é muito grave. Ainda que ele tivesse 100% errado, já seria muito grave, porque a gente tem que investigar toda a denúncia, não pode assassinar o mensageiro, senão a gente não recebe mais denúncias. E o que ele trouxe ontem, inclusive na sessão secreta, que seguiu a essa que vocês assistem, que foi a audiência aberta, foram provas em que há um embasamento técnico delas, né, sobre o comportamento de atletas. Eu sou reticente, e disse isso, inclusive, com relação a avaliar comportamento de atletas, mas o comportamento individual. No caso, ele trouxe lances em que 3, 4 atletas tiveram um comportamento atípico. E o mais grave de tudo foi saber que a imagem do VAR em uma determinada partida, que foi transmitida para o árbitro lá em campo, essa imagem foi editada. Uma dos frames, das imagens das câmeras foi subtraída, e isso influenciou na decisão da arbitragem, porque era determinante para a decisão do árbitro. E foi uma partida que teve um resultado, que tinha um resultado de disputa, né? E um lance capital daquele jogo. Muito grave, tem que ser levado a sério, tem que investigar com os instrumentos, e ainda não são muitos. A própria CPI pode estimular outros instrumentos necessários, como foi feito na Europa depois desse caso de 2009. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, presidente da CPI das apostas esportivas,
defendeu a paralisação do Campeonato Brasileiro de Futebol até que suspeitas de manipulação de resultados pela arbitragem sejam esclarecidas pelas investigações do colegiado. A afirmação de Cajuru também foi motivada por uma nota da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, a ANAF, que defendeu a interrupção do Campeonato Brasileiro em protesto ao depoimento do empresário João Textor, presidente do Botafogo, na CPI. Senador, um prazer falar com você, com o senhor aqui no Brasil agora. O senhor fala dessa questão de outros instrumentos que podem sair da CPI. Ontem o senhor questionou durante o colegiado por que a CBF não teria feito nenhuma investigação a partir desses indícios que foram apresentados por Textor à própria CBF. E aí o senhor traz esse algo a mais, que a própria CPI pode contribuir e entregar ali parâmetros para melhorar essa transparência no futebol, que é, sem dúvida, uma paixão nacional. Que outros instrumentos podem ser sugeridos a partir da Comissão Parlamentar de Inquérito? Na discussão da Lei das Apostas, eu tentei, inclusive, conversando com o Ministério da Economia, criar um capítulo que criasse uma força-tarefa, né, um grupamento tático para a Polícia Federal, né? O Ministério Público Federal ele tem que estar equipado para isso. Na discussão da Lei das Apostas, isso ficou no campo do recurso. Então vamos mandar um recurso para a Polícia Federal, para o Ministério Público. E, na verdade, o que a gente tem que saber, o que o Ministério Público Federal, o que a Polícia Federal constituíram, criaram desde a aprovação da Lei das Apostas para poder monitorar esses resultados, porque é assim que acontece no mundo inteiro, né? São grupos táticos especializados que acompanham não só a aposta, mas acompanham e têm outros poderes para convocação, para intimação, para tomada de depoimento, coisa que, por exemplo, o STJD, onde eu militei, né, o Tribunal Desportivo, que é um tribunal da CBF, né, ele não tem muitos desses meios. A gente viu agora em Goiás o último caso mais recente, recente mesmo, né, que revelou uma grande rede de manipulação, e nesse caso era ligado a atletas, né, que estavam fraudando resultados de partida. Quem foi preponderante, determinante para isso foi o Ministério Público. Agora, me espanta realmente a CBF ter acesso a esse material que nós tivemos, né, e, ao contrário, em vez de investigar, acusar o mensageiro. Isso inibe, inclusive, que outras pessoas denunciem. A CPI vai tratar toda a denúncia com a seriedade que deve ter, e qualquer pessoa que queira fazer uma denúncia, mas que, lógico, tenha embasamento, tenha conteúdo, como foi mostrado ontem, a gente vai a fundo, porque é isso que o esporte tem que fazer. Quem preza pela integridade esportiva, e no caso do futebol é a CBF, não pode relevar essas evidências. Eu até disse ao Textor, a maioria delas não são provas, são indícios muito fortes que cabe aí sim a quem tem hoje os instrumentos, Polícia Federal, Ministério Público, apurar. Agora, o caso do VAR é material, a CBF vai ter que se explicar a respeito. Senador, há alguma expectativa de convocar nomes da CBF para serem ouvidos na CPI? A gente não pode fulanizar essa discussão, Yasmin. Na verdade, o Brasil está tendo que se adaptar com o carro andando a uma lei de apostas e a esse fenômeno que é mundial, não é do Brasil, de manipulação, né? A própria CBF, eu entendo, talvez ela não tenha tido tempo ou a preocupação ainda em criar esses mecanismos, um acordo de cooperação, por exemplo, com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal. É isso que a gente vai querer saber e vai poder, inclusive, sugerir dentro do âmbito da CPI. Deixe seu comentário, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo no Radar Alerta News. Sempre alerta.